Hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 8, do verso 27b até o verso 30. O texto diz assim: No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Esse texto aqui é um caso típico de conspiração. É verdade que quando nós pensamos na palavra conspiração, o que vem à nossa mente é algo negativo, algo corrompido, não é verdade? Mas não é o caso aqui. A conspiração a que me refiro nesse texto é uma conspiração positiva, é uma conspiração divina, porque dela fazem parte o Espírito de Deus e um servo de Deus. Você deve se lembrar que na última reflexão, Filipe havia ouvido a palavra de um anjo do Senhor, no sentido de que ele fosse para a estrada deserta que ficava entre Jerusalém e Gaza. Era uma estrada, claro, perigosa por ser deserta, era também uma estrada que ficava numa região difícil, porque era uma região desértica, e, portanto, Filipe estava sendo enviado para um lugar de difícil permanência. Mas o fato é que, independente das dificuldades do local, Filipe, em recebendo a missão de Deus, prontamente foi. O texto diz ali no versículo 27, parte A, que Filipe se levantou e foi. Então agora Filipe se encontra naquela estrada. E olha só que coincidência. Estava passando por ali uma carruagem que levava um etíope de nobre posição, porque ele era encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace. Era uma pessoa que estivera em Jerusalém. O texto diz que ele fora para lá para adorar a Deus, o que talvez indique que ele fosse um judeu, e agora está voltando para casa. E na carruagem ele está lendo o livro do profeta Isaías. São muitas coincidências. Ele estava exatamente naquela estrada para onde Filipe havia sido enviado. Ele fora para Jerusalém para adorar a Deus, então ele tinha algum conhecimento de Deus. Embora não fosse convertido, ele tinha pontos de conexão com a mensagem do Senhor. E ele, se encaminhando para casa, voltando para o seu lar, estava lendo o livro do profeta Isaías. E Deus manda Filipe exatamente para aquele local, diante dessas circunstâncias, nesse cenário. É, de fato, uma conspiração divina. E aí o Espírito Santo se dirige mais uma vez para Filipe e diz: olha só, se aproxime dessa carruagem e acompanha. Não era só para Filipe se aproximar, ver o que estava acontecendo e ir embora. A ideia era que se aproximasse e acompanhasse, seguisse, fosse com ela. E foi exatamente o que ele fez. Chegando lá, Filipe percebeu que o etíope, aquele homem de nobre posição, estava lendo justamente o profeta Isaías. Foi quando então Filipe lhe dirigiu uma pergunta que seria muito importante para o desenvolvimento do seu diálogo, da conversa que eles vão ter a partir de então. Ele pergunta: você entende o que está lendo? Interessante, né? Deus conspirando nos bastidores para que um servo do Senhor tenha contato com alguém que de alguma forma estava buscando, ou pelo menos tentando buscar e entender as coisas de Deus. Filipe foi lá e serviu ao Senhor, como nós veremos em outra reflexão. Mas o que eu quero apontar aqui, queridos, é que Deus, ele participa ativamente do processo de proclamação do Evangelho. Não pense que o seu envolvimento com o compartilhar do Evangelho, com a evangelização, é uma atitude isolada,
uma atitude da qual Deus não participa. Não, de maneira nenhuma. Deus está envolvido ativamente na proclamação do Evangelho. Talvez nós não consigamos perceber isso, talvez nós não consigamos visualizar, ter um discernimento da presença e da participação do Senhor nesse ato, mas ele está lá, participando ativamente, fazendo com que as pessoas se aproximem, fazendo com que as oportunidades aconteçam e nessas oportunidades o Evangelho seja comunicado. Então, saiba disso. Deus, ele provoca as oportunidades e ele usa os seus servos para que nessas oportunidades o Evangelho seja comunicado. A pergunta é: quais são as oportunidades que Deus está te dando? Qual é a conspiração de Deus da qual Ele está fazendo você participar? Você tem percebido isso? Você tem equivocadamente achado que você está isolado, abandonado no processo de evangelização, nessa tarefa, nessa santa convocação de comunicar a graça de Jesus? Você acha que está sozinho nisso? Olha, você não está. O Espírito está conosco, ele está conspirando, ele está dando oportunidade, ele está indicando o que fazer, o que falar. Então, em primeiro lugar, descanse no fato de que Deus está com você. Você não precisa temer a evangelização, você não precisa temer compartilhar o Evangelho, porque ninguém menos do que Deus está nesse processo, está com você e está dando as oportunidades para que isso aconteça. Então não tema. Em segundo lugar, perceba a oportunidade. Em outras palavras, perceba como é que essa oportunidade está se desenvolvendo. Perceba quais são os elementos que compõem esse cenário. Quem está prestes a ser evangelizado? Em que ponto da história essa pessoa se encontra? O que ela está fazendo? Quais são os pontos de contato que podem ser aproveitados e podem ser ponte para a comunicação do Evangelho? Dessa maneira, nós vamos fazer parte de uma articulação de Deus que às vezes acontece nos bastidores para comunicar o Evangelho e sermos parte do privilégio de proclamar a glória de Deus, as suas maravilhas aqui e levar pessoas ao conhecimento da graça de Jesus. Dessa forma, nós poderemos ser parte da conspiração de Deus. Que você, que eu, que todos nós façamos parte disso. Deus abençoe.